Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é a matrícula. O que deve ser observado nela na decisão de compra de um imóvel? Vamos lá? A matrícula é um documento essencial na decisão de compra do imóvel. Ela contém diversas informações importantes que o comprador deve considerar. Então, para falar sobre ela, o que é a matrícula e o que deve ser considerado, nós preparamos uma apresentação aqui, eu vou compartilhar. A matrícula é o ato que individualiza o imóvel, ou seja, ele vai identificar o imóvel. A gente faz a analogia à certidão de nascimento, que contém informações essenciais da identificação da pessoa. E a matrícula, ela identifica juridicamente a existência do imóvel. A matrícula será aberta obrigatoriamente por ocasião do primeiro registro relativo ao imóvel, nos casos de fusão do imóvel, nos casos de averbação, quando não houver espaço no livro de transcrição das transmissões, por requerimento do proprietário ou a cada lote, unidade autônoma, após o registro, loteamento, desmembramento ou condomínio. Na matrícula, vão constar alguns quesitos importantes: a identificação, a localização com dimensões e confrontações, a descrição detalhada da qualificação dos proprietários, a identificação se a propriedade é de pessoa física ou jurídica, transações de compra e venda, inventários, doações, hipotecas, alienações ou garantia de algum empréstimo ou financiamento, desmembramentos, desapropriações, ações judiciais, usufruto. Em suma, a matrícula contém um histórico completo de todas as ocorrências relativas ao imóvel. Os atos ocorridos no imóvel são formalizados pelo cartório de registro de imóveis da localidade onde foi criada a respectiva matrícula e sua localização geográfica, ou seja, cada imóvel tem o seu respectivo cartório de registro de imóveis específico. Bom, vamos falar um pouco sobre os requisitos obrigatórios da matrícula. O número de ordem, que seguirá uma ordem até o infinito, data de abertura, a identificação do imóvel, a qualificação do proprietário e o número do registro anterior, se houver. O que é a certidão de matrícula? Porque assim, a matrícula ela fica no cartório de registro de imóveis, num livro específico. A certidão de matrícula é o documento emitido pelo oficial de registro de imóvel que reproduz integralmente a matrícula do imóvel. Normalmente, ele é utilizado com prazo de validade de até 30 dias. Bem, na matrícula existem registros e averbações. O registro tem por finalidade escriturar os atos translativos ou declaratórios da propriedade do imóvel e os constitutivos de direitos reais. A averbação ela tem por finalidade escriturar alterações ou extinções de um ato de registro da própria matrícula. O registro é o ato que declara quem é o verdadeiro proprietário, ou se a propriedade desse bem está sendo transmitida de uma pessoa para outra. Então, toda vez que se leva uma escritura de compra e venda ou hipoteca com alienação de um imóvel, por exemplo, ela é registrada na matrícula e com os dados do negócio efetivado. Essencialmente, o registro identifica quem é o proprietário do imóvel. A averbação é o ato que anota as alterações ou acréscimos relativos ao imóvel, ou as pessoas que constam no registro do imóvel ou na matrícula. Então, por exemplo, mudança de nome, o habite-se, modificações de estado civil e outros atos. Ou seja, alteram alguns quesitos do registro ou da matrícula. E a averbação também é utilizada para cancelamento, inclusive da garantia, eventualmente, que é bastante utilizada no crédito imobiliário. O que deve ser observado na certidão de matrícula? Como se faz a análise de uma certidão de matrícula? Então, isso é importante para a pessoa que tem intenção de comprar verificar para não ser ludibriado. Então, a certidão de matrícula deve ser analisada em sua forma, ou seja, a consistência e sequência dos lançamentos, e no conteúdo, na identificação do imóvel, do proprietário, lançamento de ônus e, eventualmente, no seu cancelamento. A análise formal
ele tem o objetivo de verificar o quê? A identificação do ofício oficial certificante, a certidão de existência de matrícula em seus livros, a ausência de espaço em branco entre os lançamentos, a certidão de autenticidade e integralidade da reprodução. Isso tem que ser observado para evitar alguma tentativa de fraude no documento. A análise do conteúdo da certidão de matrícula tem o objetivo de verificar a identificação e caracterização do imóvel. Como? Por meio da verificação da localização, o nome do logradouro, o número, quando se tratar de prédio, ou sendo terreno, lado ímpar, lado par, logradouro, quadra, distância métrica, ou seja, os dados relativos ao imóvel. Se rural, o código do imóvel e seus dados constantes de certificado de cadastramento de imóvel rural, a localização e a denominação e distrito em que situa o imóvel. A questão da área do imóvel e suas confrontações. A titularidade do imóvel, a qualificação completa do proprietário, pessoa física ou jurídica, e verificar a eventual mudança no estado civil do proprietário. Isso é importante porque muitas vezes a pessoa compra quando solteiro, depois ele casa, e quando ele vai vender, aí cria mais uma morosidade no registro da transação de compra e venda, porque ele não averbou a certidão de casamento. A existência de ônus reais incidentes sobre o imóvel ou a indisponibilidade, que é no caso de alguma demanda sobre o imóvel. Cada banco tem seus critérios de aceitação. Algumas situações podem ser restritivas à concessão de crédito. Então, como muitas vezes a compra do imóvel envolve um crédito imobiliário, vamos citar alguns casos em que alguns bancos podem não aceitar aquele tipo de imóvel, que deve ser observado na escolha do imóvel ou na escolha da modalidade de compra. Então, se tiver ônus ou indisponibilidade, se ele for adquirido por meio de dote, ser gravado com cláusula do usufruto, com concessão de direito real de uso, que tenha sido de propriedade do proponente nos últimos anos, a critério de cada banco, cujo vendedor do imóvel ou terreno seja pessoa jurídica e o proponente do financiamento seja sócio ou representante legal da empresa vendedora, sede de delegação estrangeira, associações, sindicatos, ou emissoras de rádio e televisão, igrejas, hospitais, clínicas, escolas, clubes e casas de espetáculo. Em geral, esses casos que nós citamos aqui podem gerar algum impedimento de crédito imobiliário, não de compra, necessariamente. Aí cabe a análise de cada comprador. Aqui é onde você pode encontrar o clique habitação. Bom, pessoal, nós procuramos mostrar o que é a matrícula, o que é a certidão de matrícula, a importância da verificação dela para fins de aceitabilidade ou não daquele imóvel. Então, é importante a pessoa analisar, verificar quem é o real proprietário. Se você está comprando um imóvel usado, verificar quem é o vendedor. Se for utilizar a procuração, ter cuidado com esse detalhamento de quem é que está vendendo esse imóvel, para evitar problemas futuros. Questão de penhora, de ações judiciais e tudo mais. Isso, a certidão de matrícula é um documento assim, básico para essa análise preliminar. Vai verificar se juridicamente aquele imóvel é passível de compra. Mas, logicamente, se você decidir comprar o imóvel, existem outras documentações que podem ser checadas por outros tipos de documentação. Então, a certidão de matrícula é um documento básico para a decisão de compra. E nela você tem todas as informações de imóvel. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa a acrescentar, faça o seu comentário. E estamos aqui para tentar ajudar e orientar as pessoas. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.